Eu fiz um vídeo ontem com uma temática muito interessante, que são os 4 principais fatores que te impedem ou dificultam que você consiga se aposentar ou receber qualquer outro benefício junto ao INSS. E essa temática eu fiz uma analogia com os 4 cavaleiros do Apocalipse. E um deles é o Cavaleiro da Fome, que é o Cavaleiro Preto, que representa você. Os outros cavaleiros eu vou falar ao longo de outros vídeos, mas esse eu vou especificar por que você é uma das pessoas responsáveis por não conseguir alcançar o benefício previdenciário. E, bom, falando de aposentadoria especificamente, quando a gente fala em aposentadoria por idade, que é uma aposentadoria mais simples, basta que se atinja a idade mínima necessária, que agora com a reforma é 65 para homens, 62 para mulheres, basta atingir a idade e ter completado os 15 anos de contribuição, né? Que a pessoa já consegue se aposentar assim, de uma forma muito tranquila. Já quanto à aposentadoria por tempo de contribuição, que tem regras diferentes, tem nuances, tem procedimentos, tem coisas que ainda valem mesmo depois da reforma que destruiu parte dos direitos que o trabalhador tinha. E se não for observada essas nuances, as pessoas costumam perder muito dinheiro, principalmente quando a gente fala em aposentadoria por período especial. E esse tipo de aposentadoria, ela precisa que você esteja atento, porque a empresa, ela precisa fornecer alguns documentos e você precisa estar atento a isso. Porque não é porque a responsabilidade é da empresa que você não tem o dever de fiscalizar isso. Porque a Justiça, o Ministério do Trabalho, que deveria fiscalizar a emissão desse documento, nem sempre acontece. E quando acontece, já vem de modo tardio. Por vezes, a gente pega aqui casos de pessoas que trabalharam sua vida inteira nos anos 90, nos anos começo ali dos anos 2000. Então, as pessoas que estão chegando agora para aposentar são pessoas que já passaram seus 35, 40 anos trabalhando. E as empresas no Brasil, elas têm uma duração muito pequena. As empresas abrem falência. A maioria das empresas são de pequeno porte. Então, quando a gente fala de empresas pequenas, o risco de que abra falência, de que elas, para fugir de pagar algumas dívidas, elas troquem de CNPJ, mude de ponto, é muito grande. Tem uma variedade de coisas que pode acontecer que impede de você chegar no documento que você precisa. A empresa, ela tem uma obrigação de guardar um documento, salvo engano, por até 20 anos. Se depois disso você for procurar, ou se ela tiver aberto falência, é muito difícil que você consiga encontrar. Então, assim que sair de uma empresa, quando se exerce um trabalho especial, como por exemplo, frentista de posto de gasolina, como por exemplo, pintor a pistola, mecânico, né? O pintor de oficina mecânica, quem trabalha em metalúrgica com transformação de materiais, quem trabalha em indústrias químicas, quem trabalha com exploração de minérios, quem tem trabalho confinado em ambientes confinados mesmo, né? Pequenos, quase claustrofóbicos. Esse tipo de pessoa tem tratamento diferente na legislação, esse tipo de profissão, esse tipo de ofício. Então, ao sair da empresa, é preciso verificar com muito cuidado a documentação que você recebe da empresa. E você tem essa responsabilidade, porque você agora já sabe que se você sair de lá com aquele documento em mãos e daqui a 15, 20 anos você apresenta aquele documento junto ao INSS para se aposentar, ele pode ser considerado inválido. E aí você tem que entrar na justiça. E na justiça, até mesmo o juiz e os desembargadores podem considerar aquele documento inválido para acrescentar no seu tempo. E aí como é que funciona esse acréscimo? Quando você trabalha exposto a tipos de insalubridade que variam, tem uma lista imensa de diversas profissões, diversos tipos de exposições a agentes de risco. Quando você é um desses, quando você se encaixa nesses requisitos, você precisa que a empresa te dê um documento, te dê um laudo daquelas condições
de saúde, né? Condições de trabalho que prejudicam sua saúde ao decorrer do tempo. Então aqui a gente não está falando de um favor que a Previdência está fazendo para você. A gente não está falando de um favor que a empresa está fazendo para você. A gente está falando de uma coisa que prejudica a sua vida e que a exposição prolongada àquele agente químico, aquele agente físico, aquele agente biológico, a exposição prolongada dele traz prejuízo para a sua vida. E esse prejuízo é tão grande que o legislador entendeu que você deve ter uma exposição menor a ele. Ou seja, se você trabalha por um ano com aquilo, a deterioração que aquilo causa na sua vida, ela tem que diminuir o tempo que você precisa continuar trabalhando. Ou seja, existem pessoas que conseguem se aposentar com 50, 55, mesmo a idade mínima sendo 65. Por que isso? Porque ao longo da vida, essa pessoa trabalhou em diversas empresas expostas a condições insalubres e a soma de todos esses períodos fez com que o tempo necessário para que essa pessoa fosse se aposentar diminuísse. Então, se essa pessoa se aposenta com 65, ela trabalhou mais tempo. Se ela trabalhou mais tempo, então isso tem que ser compensado com dinheiro. A saúde não volta, as condições físicas não voltam, mas existem outros mecanismos de compensação no direito previdenciário. E tudo isso precisa ser analisado. Quando você sai de uma empresa e ela te dá um laudo, você precisa procurar um profissional especializado, procurar um advogado para analisar se aquele documento vai garantir o seu período quando você precisar dele para se aposentar. Porque, às vezes, você recebeu o documento foi elaborado de uma forma errada, o documento foi preenchido de uma forma errada, o documento foi transcrito por uma pessoa que não poderia transcrever. Então esse documento é invalidado pelo INSS e é invalidado pela Justiça também. Então aqui a gente se encontra num corredor que é um caminho sem volta. Uma vez que você não consiga retificar esse documento, você vai manter ele pro resto da sua vida. E você só vai conseguir descobrir que tem alguma coisa errada se você não correr atrás hoje, agora, lá na frente, quando você precisar dele. E aí pode ser tarde demais. E aqui as chances são de que vai ser tarde demais. Porque não invariavelmente isso acontece. E quando eu digo não invariavelmente, é com muita frequência. É muito mais fácil do documento ser invalidado do que ele seja aceito de forma automática. E eu falo isso porque eu lido com isso todo santo dia. Todo santo dia eu vejo pessoas que doaram parte de sua vida em condições perigosas, que deveriam ser recompensadas com isso trabalhando menos. Mas quando chega no INSS, quando chega na Justiça, essas pessoas têm seu direito rasgado. Aquele papel que você acredita que está depositado seu direito não vale de nada. Por quê? Porque ao sair da empresa ou ao receber de tempos em tempos, tem empresas que liberam esse documento de tempos em tempos, a pessoa não faz uma revisão com um profissional que entende desse documento. Pior, a desinformação da pessoa que não busca saber a respeito e só fica sabendo que aquele documento é inválido no final da sua vida. Então, quando eu coloco aqui que dentre os 4 cavaleiros do Apocalipse, você é o cavaleiro da fome, você está envolto em conflitos, você é um dos agentes responsáveis por dificultar a sua aposentadoria. E aqui agora falando de outro benefício previdenciário, a gente tem o auxílio doença e a gente tem a aposentadoria por invalidez, que é a aposentadoria por incapacidade permanente, o jeito politicamente correto de falar. Na reforma que teve agora em 2019, essa aposentadoria ela sofreu uma grande diminuição no direito. O direito foi severamente atacado. E esse ano, final de 2025, o Supremo Tribunal Federal reconheceu como correto. A Justiça entendeu, os ministros do Supremo Tribunal Federal entenderam que essa lei está correta. Que se você tem uma doença temporária, você tem direito a um salário mínimo. Mas, se
a sua doença for mais grave e ela não tem cura, é uma doença permanente, é uma deficiência permanente, você vai receber menos que um salário mínimo, você só vai receber 60%. Então, hoje, o salário mínimo está 1.600 e pouco, a gente já começou 2026. Mas se antes, quando a sua doença era considerada temporária, você recebia um salário mínimo, 1.600 e pouco. Agora que sua doença foi considerada permanente, que você correu atrás de laudos médicos para conseguir se aposentar, você não tem direito a um salário mínimo, você vai ter direito a 60% dele, que hoje está dando 600 e pouco, 700 e pouco. Ou seja, a Previdência, os legisladores, a Justiça não estão do seu lado. Estão ambos, todos eles, trabalhando ativamente pela diminuição do seu direito. E eu não digo só a diminuição de falar que você não tem direito. Eu digo a diminuição de até as coisas que você tem direito ou teria direito estão sendo diminuídas, estão sendo dificultadas. E cada vez mais você vai ter menos acesso à Previdência. Você vai ter menos acesso a documentos que poderiam comprovar que você tem direito àquele benefício. Cada vez mais você vai ter que lutar por mais tempo para conseguir. E lutando por mais tempo, você vai ter menos tempo recebendo. Porque o jogo do INSS é esperar que você morra. Porque o tempo está contra você. Você vai ficar mais velho. Você vai ficar mais doente. Sua condição de saúde vai se deteriorar. Enquanto isso, o INSS é uma instituição. O INSS é um plano abstrato. Ele é operado por pessoas que entram e saem. Então a sua idade importa, porque quanto mais velho, menos tempo você vai receber esse benefício. Pode até ser uma realidade dura, mas você precisa ter isso em mente. Quanto menos você assumir essa responsabilidade sua de buscar correr atrás da documentação, de conversar com profissionais sérios que entendem do que estão falando, de não deixar para a última hora, para perto da sua aposentadoria, para que o perito do INSS te diga se aquele documento é válido ou não. Você precisa ter em mente que a responsabilidade, 25% dela, pelo menos, no que tange a isso, é sua.